Bom, então vamos agora falar sobre a interface gráfica aqui do Jupyter Notebook, né, da ferramenta aqui do Jupyter. Aqui eu já vou fechar, né, que a gente, se quisesse ter instalado aí pela primeira opção que eu passei para você, a gente não vai utilizar mais isso. E vou deixar aqui só essa aba. Bom, então tá tudo em inglês aqui, né? E existem algumas opções aqui para a gente acompanhar tudo o que está acontecendo, né, na nossa pasta de trabalho, que no caso é a nossa pasta de teste, tá? Inclusive, eu vou pegar aqui a pasta de teste, vou mostrar para vocês, né? E vou criar dentro dessa pasta de teste, vou criar novo um documento de texto, né? Então, documento, texto. Só vou escrever isso aqui, não vou adicionar nada dentro, né? Então ele tem 0 KB aqui e vou passar aqui de novo para o meu outro monitor. Bom, então, ó, veja que já apareceu para a gente aqui o documento de texto, né? Então, só para mostrar para vocês que realmente aqui a gente está dentro de uma pasta de trabalho, que basicamente é o que a gente chamou aqui no CD, né? Então, primeiro o CD desktop, fomos para o desktop, aí eu criei lá na minha área de trabalho uma pasta chamada teste, né? E aí eu chamei aqui CD teste. Pronto, ele entrou dentro de teste, né? E depois chamei Jupyter Notebook. Então a gente está dentro realmente de uma pasta de trabalho, né? Então é bem simples realmente aí de criar os arquivos e organizar, acompanhar e tudo mais. Tá legal? Então, aqui na parte de cima, a gente vai ver, né, o logo do Jupyter, né? Se apertar aqui, ele vai para a página de início, simplesmente. Aqui tem o logout, né? Se você quiser sair, né? Então, eu fiz um login ali com token, por exemplo. Então, se eu fizer o logout aqui, ele vai sair dessa página, tá? Aí eu teria que fazer o login novamente. Bom, aqui vão aparecendo os arquivos que você vai criando, tá? Inclusive, eu consigo fazer algumas coisas aqui com o arquivo. Eu posso selecionar ele, ó, tá vendo? Posso duplicar, posso renomear, posso mover ele para outro lugar. Posso fazer o download, posso visualizar, né? Se for aqui um tipo de arquivo que eu consiga abrir no Jupyter, e posso editar também, né? Então, no caso, se eu apertar para visualizar, ele vai abrir, ó, o documento de texto, tá vendo? E eu posso escrever aqui dentro desse documento de texto se eu quiser, né? Você pode até escolher aqui uma linguagem, ou entre várias linguagens que tem nesse documento de texto, né? E também você pode renomear, você pode salvar, enfim, você pode dar replace, tá? Então é bem parecido aí com o que você já tem no seu computador, né? Que é o bloco de notas, no caso do Windows, tá? Bom, aqui eu vou fechar, não vou mexer nesse arquivo de texto, não é o foco nesse momento, mas só para mostrar para vocês que é possível abrir e fazer algumas coisas diferentes. Aqui a gente consegue ordenar, né? Aqui pelo nome, como só tem um arquivo, então não surge nenhum efeito se eu apertar aqui, normal. Ou eu posso também ordenar sem ser pelo nome, mas pela última vez que foi modificado o arquivo. Tá? Então aqui, formas de você ordenar, né? Parecido com o que você já tem no Windows, né? Ao abrir uma pasta. Você pode fazer uma ordenação ali pelo nome, pela data de modificação, tipo, tamanho, né? Então é bem parecido, né? Tem essas duas opções aqui. O que mais é possível, né, nessa primeira página, nessa aba de files aqui que a gente tem, né, que são os arquivos? A gente tem o upload, ou seja, você pode trazer basicamente arquivos, né, de outros lugares para cá, né? Você consegue trazer scripts, né, ou arquivos ali do Jupyter Notebook de outro lugar, trazer para cá e abrir aqui, né? Isso é possível, né, fazendo upload, ou você pode criar um novo, né, em new aqui. E aí ele dá a opção de você criar um notebook, né, ou outros, né? No caso, arquivo de texto, que é basicamente o que a gente tem aqui. Consigo criar uma pasta também aqui dentro, ou
criar ali um link que vai direto para o terminal, tá? Que também é possível de ir acompanhando, né? Às vezes você está no cluster, por exemplo, você pode ver as configurações do terminal lá do cluster, né? Clicando aqui e realizando alguns comandos, né? Não vai ser exatamente do computador que você está exatamente aqui rodando, tá? Se eu clicar terminal aqui no computador que eu estou rodando, aí sim ele vai mostrar as configurações do meu computador, tá? Mas esse aqui vocês não vão precisar utilizar agora, mas vamos criar, por exemplo, uma pasta, né? Então, ele já traz a pasta aqui como Untitled Folder, né? E aí, você pode renomear nessa pasta. Então, pasta de teste, por exemplo, né? Você consegue criar a pasta de teste aqui e você consegue entrar dentro dela, né? E criar mais coisas se você quiser, né? Mas no caso, eu vou voltar aqui, ó, né? Nesse ícone de uma pastinha, né? E ele vai voltar para a raiz, né, do nosso projeto, que no caso é esse aqui que a gente tem. Então, ó, a gente consegue ordenar, né, pelo nome ou última vez de modificação. Bom, aqui você consegue dar um refresh, né? Porque às vezes você cria alguma coisa que não seja por aqui, né? Igual eu criei lá na pasta teste, e não aparece no mesmo momento, né? Você pode dar um refresh que ele vai aparecer aí para você, tá? Bom, aí por último, né? Você consegue criar os notebooks aqui em Python, né? No caso, e R, né? Eu instalei aqui para também aparecer em R. A gente vai utilizar só Python nesse curso, tá legal? Mas como eu falei para vocês, o Jupyter Notebook ele é possível de ser utilizado em diversas linguagens diferentes, tá legal? Então é basicamente isso nessa aba de arquivos. Aí tem uma aba também de running, né, que você consegue clicar e aqui ele vai mostrar tudo que está sendo rodado, né, terminais e notebooks. Então se eu já estivesse rodando algum script, por exemplo, né, em um arquivo, ele já ia aparecer aqui para mim, né? Isso é mais para controlar aí tudo que está sendo rodado no computador. Isso é às vezes até muito bom em containers, em clusters que você tem várias pessoas utilizando ao mesmo tempo. Mas você pode ver tudo que está sendo utilizado ali no cluster, tá? Isso é bem interessante. E aqui a última aba de clusters, tá? Que no caso a gente não vai utilizar, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas basicamente quando você está utilizando clusters dentro do Jupyter Notebook, as configurações elas aparecerão aqui, tá legal? Mas não se preocupe com isso, vamos desde o básico realmente e se preocupar, né, entender como que a gente faz o básico, né, construção de script, né, e indo célula a célula e tudo mais. Então, aqui eu vou criar um arquivo Python, né? Vou criar um arquivo Python e na hora que eu crio esse arquivo, ele já abre aqui um Untitled, né? Um script que chama Untitled. Bom, se eu voltar aqui no Home, ele vai estar aqui, né? E quando ele está verdinho, assim, significa que ele está rodando, tá bom? Então ele está em execução. Por quê? Porque eu abri ele agora. Ele está em execução. Mesmo que eu não esteja rodando nada aqui, né? Ele está consumindo ali da sua máquina. E aí eu posso, por exemplo, dar um shutdown nele. Significa o quê? Terminar ali a execução dele, né? Então, quando eu dou o shutdown aqui, ele para qualquer execução que tem, né? Inclusive, ele traz uma mensagem para você fechar aqui. Então, por exemplo, vou dar o shutdown e se eu, por exemplo, der aqui, não apareceu. Mas enfim, nesse caso ele não aparece mesmo. Mas ele não está rodando nada, né? Então, se eu quisesse rodar alguma coisa de novo, eu ia precisar o fechar aqui e abrir de novo, né? Então, abrindo de novo, ele já vai aparecer aqui para nós, tá? Então, você consegue dar o shutdown, você consegue visualizar, editar, e aqui tem o ícone, né, de lixeira, né, que você pode deletar o seu arquivo. Então, se você não está utilizando, basta realmente fazer a deleção. Bom, então eu posso fechar aqui se eu quiser essa página que aqui vai continuar rodando normal, tá bom? Então vou fechar aqui, continua rodando normal, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre
como funciona essa parte aqui realmente do seu script ali em Python, né? Como que eu sei que é Python? Ó, aqui tem o logo do Python, né? E aqui também está escrito Python 3, tá? Então, só assim você já sabe que realmente ele está na linguagem que você precisa, tá? Uma coisa legal que na parte superior, como eu falei, ele já vem com o título de Untitled, ou seja, sem título, mas você pode, né, clicar aqui e escolher o nome que você quiser. Então, vou escrever análise, por exemplo, né? Você colocar análise e pronto, né? Ele vai mudar o nome aí para você e muda também lá na sua pasta depois que você quiser olhar, né? No caso aqui a minha pasta teste dentro da área de trabalho, dentro da pasta teste vai aparecer ali o arquivo agora chamado análise, tá? Bom, beleza, aqui ele diz, né, quando foi a última vez que ele salva, né? E para salvar novamente, se eu quiser, eu posso apertar aqui. Então aqui já muda, ó, a few seconds ago, poucos segundos atrás, que eu salvei pela última vez, né? E ele também faz salvamentos automáticos, né, para você às vezes não perder seu trabalho se tiver algum problema na máquina, tá? Bom, que mais? Aí a gente tem, né, algumas opções aqui para clicar. O primeiro é de file, que no caso é o arquivo. Você consegue criar um outro notebook se você quiser. Você consegue abrir um outro notebook que você já tenha pronto, ou que você já esteja trabalhando. Dá para fazer uma cópia, né? Você consegue renomear, salvar. Você consegue reverter para a última versão, né, que, por exemplo, estava funcionando do seu arquivo. Você consegue dar uma prévia ali de impressão. Você consegue fazer o download, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, dá para fazer download em arquivo .ipynb, que no caso é do Jupyter Notebook, né? E aí você consegue abrir em outras máquinas se quiser. .py, que é Python, HTML, Markdown, né? REST, LaTeX, PDF, né? Então esse aqui é muito interessante aí, caso você tenha um relatório pronto e você quer salvar em PDF, olha que legal, né? Com código, com texto, com visualizações e tudo mais para mostrar para o seu chefe, por exemplo, tá? Então, várias opções aí de download. E também aqui tem a aba de Edit, né, que basicamente é manipulação das células, né, que você consegue cortar, você consegue copiar, você consegue colar, deletar, dar um merge, por exemplo, nas células, mover as células, né, uma para baixo, para baixo, para baixo. Se você tiver umas 5 aqui, por exemplo, você pode ir passando ela para baixo, né? A gente vai utilizar alguns desses conforme vamos trabalhando, mas é realmente bem simples, tá bom? Dá também para fazer um find and replace, né, que é achar e substituir, é parecido com o que a gente tem no Word, né, no Excel também, que a gente consegue achar termos ali e substituir, né, por outro texto, por exemplo, tá? E você consegue inserir imagens também, tá? Que eu vou mostrar também ao longo aí do curso. Bom, aí você consegue ter algumas visualizações, né, das suas células. Você consegue inserir, né? Então, ó, se eu inserir abaixo, né? Então, se eu inserir abaixo, ó, inserir uma abaixo aqui. Se eu inserir uma acima, ele vai aparecer uma acima aqui, tá? Então, você consegue ir criando as suas células, né? Bem simples mesmo. Aqui você consegue rodar as suas células, executar elas, né? E aí eu repito, né? Qualquer dificuldade em inglês que você tiver, simplesmente vai utilizando junto o Google Tradutor, né? Para entender exatamente o que está escrito em cada um desses tópicos aqui, tá? Você consegue rodar todo o script, né? Run all. Você consegue rodar acima de uma célula que você está ou abaixo de uma célula que você está. Você consegue definir qual que é o tipo da sua célula, se é código mesmo, em Python, que aqui a gente está em Python, ou se é um Markdown, né, que basicamente é texto, aí tem o row NB Convert. Também é uma opção de texto, tá? Eles têm poucas diferenças aqui entre os dois.
Bom, o que mais? Você consegue dar um clear, né, para limpar, e também em todas as saídas da sua célula, né, que você executou, que basicamente vão ter resultados de código, vão ter data frames, vão ter imagens, plots e tudo mais. Você pode dar um clear para sumir tudo, tá? O kernel também é bastante utilizado, né? Vamos supor que você tenha 50 células, você colocou para rodar tudo, mas você lembra que tem alguma coisa errada e você precisa parar. Então você pode apertar o interrupt aqui, né, que você vai parar o seu script, né? Ele vai parar de executar o que está executando. Você pode dar um restart para ele eliminar tudo que já foi feito no seu script, né, e voltar às configurações iniciais de estado, né? Então o restart ele volta como se você fosse executar tudo da primeira vez, tá? Você pode dar um restart clear output, que ele vai limpar, ele vai dar um restart, né? Começar novamente seu script e limpar saídas ao mesmo tempo. Você pode dar um restart e rodar tudo. Então você pode voltar para o estado inicial e ao mesmo tempo colocar para rodar todas as células novamente, tá? Aí você pode reconectar e o shutdown, que é aquele que eu mostrei para vocês ali na outra abinha do início do nosso Jupyter Notebook, tá? É possível você mudar a linguagem também aqui, né? Então, se eu quisesse começar a escrever em R, aí eu posso apertar em R aqui. Tem também o help, né, para você ter algumas referências aí sobre bibliotecas, então NumPy, por exemplo, SciPy, Matplotlib, Pandas, né, que são as principais, estão aparecendo já aqui para você, né, sobre o que é o Markdown e tudo mais, né? Tem uns shortcuts de keyboard, né, do seu teclado que você pode utilizar atalhos para, por exemplo, executar, né? Eu gosto muito de utilizar o Shift Enter para executar aqui algumas células. Então aqui é totalmente possível. Você pode ter um tour pela interface, que basicamente é o que eu estou fazendo agora, mas se você quiser algo mais detalhado, nunca cliquei aqui para saber, na verdade, mas não sei se é mais detalhado do que eu estou dando, ou se é mais simples, né? Você pode fazer um tour aí para descobrir, tá? Tudo de graça. Bom, beleza, então essas são as abas aqui do início, né? E aí aqui tem várias outras botões, né, que rapidamente você consegue fazer uma coisa ou outra. Esses da setinha, ó, posso ir para cima nas células, né? Posso dar um run, né? Se eu quiser executar uma célula, quando não tem nada aqui, ele simplesmente vai para baixo, né? Posso dar um interrupt the kernel, né? Ao invés de vir aqui e apertar interrupt, eu posso só apertar aqui. Posso também dar um restart the kernel, né? Ao invés de apertar o restart aqui. Posso mudar o tipo da minha célula, né? Se é um Markdown, se é um título, né? Com heading, e também Markdown, né? Como célula ali de texto. Tem os shortcuts aqui, os atalhos, tá? Então ele fala tudo que você consegue fazer utilizando alguns shortcuts, tá? E aí você vai trabalhando com mais praticidade. Lógico que isso você vai pegando com o tempo, né? Você não precisa decorar nada aqui ou se preocupar nesse momento, tá? Isso você vai pegando com o tempo, se preocupe mais com o básico realmente. Bom, aí o que mais que tem? O de salvar, né? Que eu já falei para vocês, já usei anteriormente aqui, né? Se eu salvar aqui, ó, ele vai mudar. Eu posso ir adicionando células nesse maisinho, né? Ele vai adicionando para baixo, né? Então ele vai adicionando, ó, as células para baixo. Consigo cortar uma célula, né, ó, que é no caso como se fosse excluir. Consigo copiar a célula, né, e depois colar. Então aqui é o de colar e aqui é de copiar, né? E os outros que eu já mostrei para você. Então é isso, né? A plataforma ela é isso, né? Eu posso, por exemplo, dar um print aqui, hello world, né? E executar, né? Apertei Shift Enter para executar. A partir do momento que eu vou executando, ele vai aparecendo os números aqui das células, 1, 2, 3, 4, na ordem em que eu vou executando, tá? Então, eu dei um print para imprimir a frase Hello World, que é Olá Mundo, né? Olá Mundo. Aí ele aparece aqui o resultado
dessa impressão. Mas vou dar mais detalhes na próxima aula, quando a gente rodar algumas células, né, para você pegar aí um pouquinho de como é o Jupyter Notebook, tá? Uma plataforma super legal que eu consigo separar os códigos em células, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!